Olá, meu quarto ano. A nossa aula hoje é de ciências. Nós vamos estudar ambientes do Brasil e do mundo. Nós vamos começar da página 4 e vamos até a página 9. Isso no livro didático. E no livro de atividades vai ser página 53 e página 54. Na abertura do nosso livro, né, desse capítulo, dessa unidade, nós temos aqui, ó, o mapa do Brasil, certo? E nele tem algumas paisagens, né? Ambientes, tem animais, tem florestas, né? E nós vamos fazer um estudo aprofundadozinho, certo? Porém, preciso dizer para vocês que o Brasil é o 5º país maior do mundo, certo? Ele é o 5º, certo? Ok? Então vamos lá. Ele é muito extenso e fica difícil para se conhecer. Por isso que o IBGE fez a divisão do Brasil em regiões. Foi dividido em 5 regiões. Por quê? Pela extensão territorial dele, essa divisão em regiões facilita a administração, certo? E fica tudo mais fácil, não é verdade? Fica mais fácil para administrar, fácil para tudo, certo? Então, aí surge a pergunta, por que os ambientes são diferentes? Se você parar para observar, existem vários tipos de ambiente. E geralmente um é diferente do outro, a maioria das vezes é diferente e não tem praticamente ambientes iguais, não é verdade? Porque nós temos seres vivos e temos fatores não vivos. Esses fatores não vivos são a temperatura, clima, chuva, certo? Tipo de solo e umidade, certo? Que faz com que os ambientes sejam diferentes. Então, no livro de vocês tem esse contextozinho aqui que eu falei, e esses fatores variam de um ambiente para outro. Aí um detalhe, os animais, eles são adaptados para viver naquele local, certo? Próprio para eles. Por exemplo, um pinguim. Um pinguim, ele só consegue viver em ambientes frios. Vocês vão ver que no livro tem isso. Ele jamais conseguiria viver numa floresta, certo? Mas por que será que isso acontece? Nós vamos ver isso, certo? Então, eu preciso que vocês imaginem, né, o nosso planeta Terra, certo? Ele recebendo a luz solar. Tudo isso acontece por causa da distribuição dos raios solar, certo? No nosso planeta. O Sol é a principal fonte de luz e calor do nosso planeta. Então, vou fazer o seguinte, tem essa imagem aqui, certo? Que mais adiante, no livro de vocês, vai ser pedido para fazer uma pintura, mas eu preciso que vocês imaginem aqui, essa imagem aqui, certo? Como um globo terrestre. E essa aqui é nada mais, nada menos do que essa imagem aqui sendo colorida. Porque se você parar para observar, no meio aqui, ó, desse globo, né, certo? Aqui está mostrando, a representação dos raios solares, como ele chega na Terra. E ele não chega de forma igual, ele chega de forma desigual. Vamos dizer que aqui é o globo terrestre, essa partezinha aqui que corta o Brasil, aqui no norte, é cortado pela linha do Equador, certo? Então vamos imaginar a luz solar, né? Aqui, ó, em cima, aqui, levando os raios solares para distribuir para toda a Terra, certo? Então o Polo Norte, aqui, ó, Polo Norte e Polo Sul. São frios aqui, porque os raios solares não chegam com a mesma intensidade no meio, certo? Frio no norte e frio no sul, certo? Então vamos lá. Perto dos polos, os raios solares chegam mais inclinados por causa da forma
da Terra, ele chega mais inclinado, certo? Então, perto da linha do Equador, os raios solares chegam diretamente. Então, essa parte aqui, certo? Do globo, né? Quando o Sol bate, essa parte aqui, ó, os raios solares chegam mais forte, a incidência é maior. Então, pega essa parte aqui, ó. Essas duas partes aqui do Brasil. Por isso que se diz que o Brasil, que o nosso país, é um país tropical, certo? Por conta disso, da localização geográfica e a incidência que os raios solares chegam aqui, certo? Então, nós temos a zona polar, Polo Norte e Polo Sul, e temos a zona temperada e a zona tropical, certo? Mas também, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os biomas, certo? Biomas. Mas o que são biomas? São áreas com características, no livrinho de vocês também tem isso que a Márcia está falando. Biomas são áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Nessa imagem aqui está mostrando os biomas, certo? Essa mesma imagem que eu tenho aqui, vocês também têm no livro de vocês, certo? Então, os biomas no geral, certo? Então, nós temos a taiga, temos os campos, florestas tropicais, nosso Brasil tem. Nós temos a tundra, certo? Florestas temperadas, os desertos e as savanas. Cada uma tem sua característica própria, específica. Então, veja só, as florestas tropicais, elas se localizam próximo da linha do Equador. Aqui, ó, fica próximo da linha do Equador, certo? Elas apresentam clima quente durante o ano todo. As árvores tornam um ambiente bastante úmido e a biodiversidade aqui é muito grande nas florestas tropicais, certo? Fica pertinho da linha do Equador, certo? Então vamos para os campos. Os campos apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertas por várias espécies, capins e outras plantas rasteiras que servem de alimento para os animais. São os campos. A taiga. A taiga é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros, certo? Apresenta clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperatura negativa e com neve, certo? Do outro lado, é justamente esse aqui, nós temos mais 4 biomas, certo? Que são as tundras, o bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão, crescem os musgos, a neve e o gelo tornam conta do ambiente. As aves migram, certo? Para outros lugares, enquanto os mamíferos vivem em tocas subterrâneas, certo? Aí vem as florestas temperadas, que tem as 4 estações do ano, são bem marcadas. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono. E o inverno é muito frio, também acumula neve. Aí tem os desertos. Os desertos são muito quentes durante o dia e frios durante a noite. Aos poucos, né, as plantas se desenvolvem nesse ambiente e são adaptadas, vão se adaptando à seca, certo? E as savanas? As savanas, o clima é quente durante o ano todo, uma estação chuvosa e outra seca, certo? Então, são as características dos biomas, certo? Do mundo, ok? Então, na página seguinte, tem uma atividade que está pedindo, né, para você fazer uma pintura. Antes, porém, tem assim. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual. Por isso, algumas regiões recebem mais luz e calor do que as outras, como eu expliquei. Quem recebe mais luz e calor é justamente essa área aqui, porque na parte do sul, os raios solares eles já vêm inclinados, certo? Então, com base nessas informações, você vai pintar
de vermelho, o que for zona tropical, o que for laranja, laranja você vai pintar as zonas temperadas, e azul as zonas polares, certo? E me diga uma coisa, a maior parte do Brasil fica em que zona climática? Lembra que eu disse que ele levava a maior parte do sol, que ele é chamado de país tropical por conta disso, certo? Existe essa diferença de ambiente, um ambiente frio e quente, por conta disso, certo? Então, a nossa atividade, ela vai até a página 9, que tem esses gráficos aqui de temperatura, que é para você dizer a média da temperatura, se é frio, se é muito quente, se é quente e muito quente, certo? Então, a nossa atividade vai da página 4 a 9, e no livro de atividade é página 53 e 54, certo? Não esqueçam que nós recebemos luz e calor do sol, e os raios solares, quando batem na Terra, ele pega mais essa parte da linha do Equador. Por isso que essa parte aqui, certo? É muito quente, ok? Então, muito obrigada e até a próxima aula.